vamos falar de uma outra coisa agora. Vamos falar da diferença entre clima e tempo. Até estou colocando um esqueminha para vocês aí. Mas de qualquer maneira, pensa assim. Tempo é algo momentâneo. Se lá fora está chovendo, se está calor, se está frio, são dados momentâneos, tudo bem? Enquanto o clima não. O clima é algo mais a longo prazo. São dados captados, analisados e daí estabelecida uma característica climática para uma determinada região. Portanto, falamos que o tempo está e o clima é. O tempo está chuvoso ou o clima é subtropical. Tudo bem? São características bem interessantes quando a gente fala disso. Outra coisa legal é quando a gente fala de fatores e elementos do clima. Antes de falar de fatores, entendamos os elementos. Elemento é aquilo que aparece, aquilo que a gente consegue vislumbrar em relação ao ambiente. Por exemplo, como a radiação, aumento da radiação em determinado período do dia ou em determinada estação, como é o caso, por exemplo, do verão mais quente por maior radiação e do inverno menos quente por menor radiação. E também, claro, em relação ao aumento da temperatura. A temperatura também é um elemento. Quanto maior a radiação, menor a altitude, enfim, como fatores do clima, vamos ver depois, aumenta a temperatura. Então, a temperatura é um elemento do clima, aquilo que a gente faz uma medição e consegue verificar que, como elemento do clima, nós temos a temperatura. Outra coisa que é interessante também, que vai aparecer lá nos fatores, é a pressão atmosférica. Então, pressão atmosférica é maior quando é menor a altitude. É uma razão também inversamente proporcional. Maior a altitude, menor a temperatura. E, finalmente, claro, também a umidade, ou seja, a umidade verificada em um determinado ambiente é um elemento do clima também, certo?